Então vamos lá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a um vídeo importantíssimo que deu muito trabalho para ser feito. E, aqui com a minha colinha, esse vídeo a gente vai ver o seguinte: Felipe, a galera me perguntando, mas eu tenho 32 questões de matemática, quantos pontos eu vou ter? Você tem 29 questões de linguagens, enfim, várias perguntinhas em relação a acertos com relação à pontuação, pra gente saber se a gente ter a noção pra gente utilizar essa nota no SISU, no caso, né? Então vem cá nesse videozinho, eu vou falar disso pra você. Esse videozinho tá muito top e vai te ajudar, com certeza. Show de bola! Então, antes de mais nada, eu tenho que te pedir uma parada, porque esse vídeo deu muito trabalho, velho. Muito trabalho. Então curte aqui, curte e mande pros outros. Divulgue, porque eu tenho certeza absoluta que vai ajudar outras pessoas. Então acompanha que esse vídeo tá muito massa. E é o seguinte, antes de mais nada, eu tenho que fazer uma mini introdução sobre o TRI, Teoria de Resposta ao Item, que é um modelo estatístico usado na provinha do Enem. Então você já percebeu que uma pessoa que tem 30 acertos e outra pessoa que tem 30 acertos, normalmente tem uma pontuação diferente devido à coerência de cada prova, que é isso que o TRI mede. Coerência, proeficiência em outras palavras, tá? E aí, basicamente é o seguinte, tem muita gente que fala assim, Felipe, você divulgou, eu vou deixar esse videozinho aqui, você divulgou as questões fáceis, médias e difíceis. Nossa, eu errei 2 questões fáceis, acertei o restante. Será que o TRI vai me destruir? Não, cara, não funciona assim. Errou uma fácil, morreu. Acertou só difícil, destruiu a nota. Calma, não funciona exatamente assim. Eu queria introduzir o seguinte, antes de mais nada, o TRI, Teoria de Resposta ao Item, é um modelo estatístico completamente complexo. Eu estudei numa empresa de estatística durante 6 anos e tinha gente que tinha feito TCC, tinha gente que tinha feito mestrado, doutorado na área, e se você perguntasse, a pessoa não conseguia explicar em palavras simples. Então é algo muito complexo. Então a gente não resume. Se alguém resumir assim rapidamente, você falasse, não, entendi perfeitamente o modelo estatístico, isso não existe, tá? E aí é o seguinte, o modelo estatístico são 3 parâmetros. 3 parâmetros. Normalmente o que a gente só usa é o de nível de dificuldade, o índice de dificuldade da questão. Ah, então se ela é fácil, médio, difícil, a gente só usa esse parâmetro do modelo para saber em relação à nossa coerência na hora da prova. Só que tem outros parâmetros que a gente tem que levar em consideração. Eu vou citá-los aqui. Um deles é o nível de dificuldade, o outro é o índice de discriminação da questão ou do item. Felipe, o que significa isso? Eu vou dar um exemplo aqui completamente simples para você entender. Imagina que tem uma sala de aula e tem 100 alunos, beleza? 90 alunos conseguiram acertar ali na faixa de 4 a 6 questões de uma prova de 10. Tinham 10 questões, 90 alunos acertando na faixa de 4 a 6. E aí 10 alunos conseguiram aí uma nota de 9 pontos. De 9 a 10 pontos, tá? Ou seja, acertaram de 9 a 10 questões. E esses 10 alunos, eles acertaram uma questão que os outros 90 alunos não acertaram. Ou seja, essa questão ela tem um índice de discriminação diferente das demais questões. Por quê? Porque ela está discriminando bem quem sabe e quem não sabe. No sentido de quem vai muito bem e quem não vai muito bem. Tipo, quem acertou essa questãozinha aqui, o cara em geral foi melhor. Obviamente que isso é um exemplo, é muito mais complexo do que isso, mas só para você entender. Então, o índice de discriminação, ele também está lá balizando a sua nota pelo TRI, tá? Outra coisa, a probabilidade, o índice de você acertar a questão ao acaso. Ou seja, o índice de você chutar a questãozinha e acertar. Em outras palavras, basicamente é o seguinte, você já viu aquela questão que você lê a questão, o cara tá pedindo uma coisa, você calcula outra e acerta. E é diferente daquela que o cara tá pedindo uma coisinha, mas tem um distrator e você erra. Então isso também é levado em consideração. Ou seja, resumindo, você tem que entender que a parada é complexa e não vale só o nível de dificuldade. E aí, o que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Eu vou contar em relação às notas, qual o número de acertos que a gente tem para a gente ter uma média de 680, de 720, 760, 800 e 830. E eu vou pegar de todas as áreas, tanto de matemática, linguagem, ciências da natureza, ciências humanas e uma nota de redação. A gente vai fazer uma simulação aqui, então vai ser muito massa. Vem comigo para tu acompanhar. Antes tem um caso muito massa, que é o seguinte. O famoso caso do cara que acertou uma questãozinha e ficou com uma nota de 396,6. E o cara que acertou 19 questões, isso foi no Enem de 2019, e ele ficou com 382, ou seja, um acerto foi mais do que 19 acertos. Isso é porque provavelmente o cara que acertou 19 questões não teve coerência nenhuma na prova. E aí uma coisa muito importante, os dados que eu tô pegando aqui foi do Enem de 2019, do professor Fredão, que disponibilizou no Instagram dele. E aí uma coisa muito importante, eu fui pegar esses dados, do microdados, na verdade, que o INEP divulga de 2020, e não tem lá. O INEP ainda não divulgou esses microdados, tá? E é uma coisinha muito complexa de ser feita. Foi um trabalho muito massa que essa pessoa fez. Vamos lá. Seguinte, lembrando que o que eu vou colocar aqui é a média. Felipe, como assim a média? Então, por exemplo, com 31 acertos em matemática,
qual vai ser a sua pontuação? Baseado no Enem, baseado nos dados de 2019. Baseado nos dados de 2019, vai de 739 a 842. Essa faixa. E a média é 806,8. Então, Felipe, você tem 31 questões de matemática. Qual que é a minha média? Sua média é 806,8. Vai de 739 a 842 baseado no Enem de 2019. Vale ressaltar uma coisa muito importante. A nota de 2018 para 2019 de matemática caiu, a nota média. De 2019 para 2020, aparentemente também caiu a nota média. E eu acho que não vai cair mais. Eu acredito que até possa subir a nota média de matemática para esse Enem de 2021, porque a prova não estava nada impossível dentro do padrão, mas estava mais difícil do que a do ano passado. Tá? Então vamos lá para as informações. Vamos começar aqui com 680 pontos de média geral. Lembrando que eu vou colocar aqui peso 1 para todos. Então, pô, meu vestibular tem peso 2, aí você vai ter que fazer uma continha, tá? Então, para conseguir uma média de 680 pontos, eu vou colocando aqui, meu querido editor vai colocar as informações pra gente para ficar mais claro ainda. Então, para você ter uma média de 680 pontos, você teria que acertar 26 questões em linguagens, o que dá em média 580 pontos, 26 questões de ciências humanas, que dá uma média de 605 pontos, 26 questões de ciência da natureza, que dá aí em torno de 640 pontos, 27 questões em matemática, que dá em média aí 765 pontos, e 820 na redação. Se você somar todos esses caras aí e dividir por 5, tu vai ter uma média de 680 pontos. Pô, Felipe, mas eu acertei 880 na redação. Você tem 900 na redação. É só você aumentar e fazer a média novamente. Soma todo mundo e divide por 5, tá? Ah, Felipe, acertei 30 questões em linguagens. Aí você pega a próxima nota que eu vou falar aqui agora e vai ajustando aí. Dá pra você ir brincando. Cadê as informações? Cadê? Tá aqui. Então, para conseguir uma média de 720 pontos, então 680 pontos, você consegue entrar em poucos cursos, né? 720 pontos, lembrando que eu tô falando dos cursos aqui de ampla concorrência, 720 pontos você já consegue entrar em mais cursos. E aí você teria que acertar aí 30 questões de linguagens para conseguir essa pontuação, o que dá 605 pontos. 30 questões de ciências humanas, o que dá uma média de 635 pontos. 30 questões de ciências da natureza, que dá uma média de 680 pontos. 32 questões de matemática, que dá uma média de 815 pontos. E na redação, 880. Aí você vai ter uma média de 720 pontos. A gente vê o tanto que a nota de matemática é importante. Não tô puxando sardinha pro meu lado, mas isso é um fato. Show! 760 pontos. Felipe, quantas questões você tem que acertar? Aqui a gente já começa a brincar o pezinho em medicina para quem tem cota, tá? 35 questões em linguagens, o que dá 640 pontos. 35 questões em ciências humanas, o que dá 680 pontos. Em média, lembrando que tem um intervalo. Então, quando eu falo 680, eu não sei exatamente de ciências humanas aqui para essa quantidade de acertos, mas sei lá, deve de 620 a 715. Tem um intervalo aí. 31 questões em ciências da natureza, 690 pontos. 34 questões em matemática, que dá 840 pontos em média. E 940 pontos na redação. Você fazendo isso aqui, você vai ter uma média de 760 pontos. Vale ressaltar uma coisa muito importante. Eu vou deixar um vídeo aqui falando das questões fáceis, médias e difíceis. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua prova, você vai olhar a sua coerência, tá? Lembrando que o que eu falei ali, obviamente, tem um pouco de subjetividade, porque o INEP que tem que divulgar esses dados. Mas dá pra você ter uma coerência da sua prova. Se você acertou 30 questões e errou 10 questões fáceis, provavelmente sua nota não vai ser essa média aqui, vai ser uma média mais baixa. Se sua nota teve uma coerência excelente, acertou as questões praticamente quase todas fáceis, médias e algumas difíceis, vai ter uma coerência muito alta, tende a ter uma nota maior do que essa aqui, tá? Lembrando que eu coloquei a dificuldade praticamente não, né? Só em questões de matemática, eu não sei a dificuldade de outras áreas. Mas se eu conseguir 800 pontos a gente já tá entrando em medicina em ampla concorrência, com exceção de alguns vestibulares. Vamos lá. 39 questões em linguagens, que dá 720 pontos. 38 questões em ciências humanas, que dá 740 pontos. 34 questões em ciência da natureza, que dá 750 pontos. 36 questões em matemática, que dá 860 pontos. E 960 na redação. Agora vamos pro último. 830 pontos. 830 pontos tu passa em qualquer lugar, velho. Eu não conheço lugar que com 830 pontos você não passa. Então vamos lá. Caso você seja um Highlander e esteja aqui, tu vai curtir isso aqui, ó. 41 questões em linguagens, que dá 750 pontos. 40 questões em ciências humanas, que dá 760 pontos. 37 questões em ciências da natureza, que dá 780 pontos. 38 questões em matemática, que dá 890 pontos. E 980 pontos na redação. Se você fizer isso aqui, você vai ter uma média de 830 pontos. E aí é o seguinte, mais alguns avisos aqui relacionados a isso aqui também. Antes, eu tenho que avisar o seguinte, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, é terça-feira de noite. Esse vídeo deve ir pro ar na quarta ou na quinta-feira. E é o seguinte, quarta-feira, 9 horas da manhã, a gente vai abrir as inscrições para a turma Cheque
Mate Enem de extensivo de janeiro, com preço nunca antes visto na face da Terra. Então quem pegar esse preço vai pegar, e quem não pegar, somente em janeiro, e vai estar aí 2 ou 3 vezes mais caro do que vai estar agora, porque vai ser uma oportunidade única, tá? Eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição se você tiver interesse, vai ter um vídeo explicando exatamente tudo. Lembrando que vai até sexta-feira. Depois é 2 meses, não tem como você fazer inscrição e vai ser no mínimo o dobro do preço que vai estar sendo oferecido agora. Beleza? E voltando, é o seguinte, isso aqui são dados do Enem de 2019, aí você vai olhar sua coerência e você vai fazer uma estimativa, tá? Então lembrando, pô, Felipe, você falou da média lá de 720, mas eu consegui 39 questões em matemática, 38 questões em matemática. Então você pega essa nota aqui de matemática, 38, e coloca ela lá na parte dos outros acertos que você colocou. Você pode pegar essas pontuações e ir brincando ali com a sua nota. Tranquilo? Então é isso. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, por favor, para chegar em mais pessoas, porque esse vídeo deu trabalho para eu falar palavrão, deu muito trabalho fazer esse videozinho, beleza? Então tem que fazer o videozinho, estudar, tem que colocar, editar o pack no YouTube. Então, divulga esse vídeo para nós, beleza? Tamo junto, é nóis e boa sorte!